Boa, boa tarde. Oi Magda, tudo bom? Marcos, bem-vindo. Olá, só um minutinho. Só um minutinho. Chegando aí, bem-vindo. Celso, bem-vindo. Olá, Oi, tudo bom? tudo bom? Deixa eu dar Hoje um deu certo. aqui. Hoje foi. Até te avisei Aham. lá já para a gente começar. Tudo bem? Vamos Deixa eu falar de colocar o crença. tema, peraí. Como as crenças te limitam. Vou colocar aqui. Olá, Nossa. Lila, o Celso, Hoje é Bia, feriado, né? bem-vindos. Pois é, As o crenças que a te limitam. cultura, a sociedade impõe, mas para mim, todo dia é dia. Hoje eu não tenho. Pandemia mudou É, algumas coisas interessantes. sim, Alguns vão vamos ver. dizer que eu Alguns vão dizer que não, que eu deveria estar fazendo feriado hoje. É, Mas tem uma questão muito importante que a gente tem que considerar aí, que cada um vai estabelecer agora as prioridades de acordo com seus papéis. De acordo com os meus papéis hoje, tem outras coisas que estão acontecendo, mas a minha prioridade, de acordo com o meu papel, é cuidar da minha vida profissional. Então, sim. a minha vida profissional, da minha família e tal. Então, eu já atendi 3 pessoas de manhã, tem mais 3 atendimentos à tarde. E aí, mas à noite, como eu tenho aula, são alunos de vários lugares, eu vou transferir a aula da noite para segunda e quinta da semana que vem. Eu vou dar uma aula a mais na semana que vem, aí para a gente fazer. É. Aí tá tranquilo, tá de Tem boa. essa Já falei liberdade, com os né, de, alunos. de Ah, mover a agenda, né, Mag? aí dá para fazer isso, entendeu? Mas você tem que ver a sua prioridade. Tem as pessoas que eu estou cuidando delas, né? Essas pessoas, elas confiam em nós, então eu estou cuidando dessas pessoas, então não tem como, nesse momento de pandemia, desamparar as pessoas. Ah, não vai ter sessão essa semana de uma hora para outra. Não. As aulas fica mais fácil, porque os alunos já tiveram aula semana passada, estão num processo, é mais tranquilo. Mas quem tem eu estou acompanhando, é mais complicado fazer isso assim, de uma hora para outra, não é muito legal. É. Como profissional, a gente tem que parar para poder prestar atenção nisso. Sim, eu Tem também jeito, tenho atendimento logo, faz logo parte. depois. Deixa eu ver se está carregando. Peraí que estava quase sem bateria. Está carregando. Está carregando. Então, nosso tema hoje Como as é crenças bom, hein? limitam, né? Nosso tema hoje é bom. Como Qualquer as crença, crenças limitam. qualquer Hã? crença limita, né, Magno? Porque Qualquer já crença fecha, limita. por si só, ela já limita. Mesmo a crença mais potencializadora, ela vai ter uma limitação. Porque a crença como um conceito, ela vai definir limites. Tá? Então, a primeira coisa... Oi, Michele. Bem-vinda, minha querida. Então, a crença na própria conceituação dela, ela vai ser um aspecto que vai causar uma limitação na vida da pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, ela tem crença de ganhar R$ 5.000 por mês, ok? Vamos lá, supor que ela tem uma crença de ganhar R$ 5.000 por mês. Para ela ganhar R$ 10.000, ela vai ter que criar uma crença diferente da crença que leva a ganhar R$ 5.000. Então ela vai criar uma crença para ganhar R$ 10.000. Depois que ela criar uma crença para ganhar R$ 10.000, ela vai ter que ter uma crença para ganhar 15 mil. Digamos assim, simples assim. Ela vai ter que ir aumentando a crença. A crença que leva a gente para um nível específico não vai levar a gente para outro nível. Então a crença que me leva daqui para aqui tem que ser outra. A crença que me leva daqui para aqui é uma. A crença que me leva daqui para aqui vai ser outra completamente diferente. A crença que me leva daqui para aqui tem que ser outra completamente diferente. Tá? Então, é preciso a pessoa entender. A crença ela é criadora de realidade. Tá? Então, a gente cria a nossa realidade a partir das nossas crenças. Elas nos ajudam a criar também a nossa percepção da realidade, criam a nossa realidade, afetam os nossos comportamentos e os resultados que nós obtemos, eles serão concernentes à nossa crença. Eu vou falar da crença mais poderosa depois, que eu acho que é mais importante, mas eu vou falar depois. Mas toda vez que eu tenho uma crença, a crença ela é uma definição. Uma definição que me leva para um resultado específico. Então, aquela ideia, todas as crenças, como as crenças te limitam? Elas limitam porque elas sempre
elas criam uma definição, e essa definição não te permite ir além disso. Entendeu? Elas não te permitem ir além daquilo que elas conceituam. Para eu ter um resultado diferente, eu preciso criar uma nova crença. Entendeu? Depois a gente fala sobre desconstrução de crença, que também é um aspecto interessante. Só que eu vou falar de forma diferente que a maioria das pessoas falam. Porque todo mundo fala de desconstrução de crença de forma cognitiva. Não se desconstrói crença, que a expressão inadequada que todo mundo utiliza é eliminar, quebrar. Crença não se quebra, não se elimina, não se destrói crença, não se extermina crença. Você desconstrói uma crença desfavorável para uma crença favorável. Ou uma crença limitante num contexto para uma crença potencializadora naquele contexto. Isso não significa que aquela crença é a melhor para a vida da pessoa. Ela é melhor para o contexto específico em que ela está. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque elas não levam em conta. E crença não se desconstrói só no cognitivo. Só trocando uma frase por outra ou tendo afirmações positivas, não se desconstrói e não se constrói nenhuma crença. Há um perigo por trás disso, que é o seguinte: quando eu quero forçar a barra com uma afirmação positiva e que não tem programação do inconsciente relativo àquilo, não tem história de vida relativo àquilo, não tem memória relativa àquilo, se aquela afirmação positiva estiver relativa a um trauma, olha que interessante, eu vou retraumatizar. Olha a loucura, que tem muita gente que está usando isso para eventos de muitas pessoas, e em vez de estarem ajudando essas pessoas a lidarem com trauma, que entendam, por favor, que o trauma não significa que aconteceu algo realmente traumatizante para a pessoa, um evento externo. O trauma está sempre no significado que a pessoa dá, o significado emocional que ela dá a um evento que acontece na vida dela, tá? Então isso tem que ficar claro. E pode ser que uma criança ela se sentiu abandonada porque o papai chegou e foi assistir um jogo de futebol. Ela sentiu que ela não era aceita, não era amada. Isso foi traumatizante para ela naquele momento, ela deu um significado, repetiu aquilo de outras maneiras, 3 repetições já criam, 3,5 já criam uma crença que é cristalizada. Tá, okay? Então é preciso tomar muito consciência disso. Senão, a gente fica achando que basta lá. Responde uma sequência de perguntas, que é muito comum, não é? Nos cursos de formação, eles dão essa sequência de perguntas para que a pessoa ela desconstrua uma crença. Crenças através das experiências. É isso aí. Isso a gente vai. As experiências elas vão construindo crenças. Principalmente as experiências lá atrás. Depois, há só um reforço disso. Porque você reforça o padrão que já está instalado. Naturalmente, a gente não enxerga aquilo que não está cristalizado dentro de nós. As coisas que nós não conhecemos, nós não identificamos. Tudo que a gente identifica vai estar de acordo com a nossa crença. Oi, Nanda, tudo bom? Sempre. Eu coloquei um post ontem muito interessante, que era sobre o seguinte. Quando um profissional, um coach, psicólogo, terapeuta, está com a profissão dele travada, de alguma maneira, ele não consegue vender, por exemplo, toda pessoa que ele atende dá a mesma desculpa, não tem dinheiro. Ou, vou conversar com meu marido, ou a pessoa, ela mostra-se insegura diante desse profissional. Ou ela simplesmente não consegue convencer aquela pessoa. O que ela tem que perguntar? Quais são as crenças dela que estão fazendo-a vibrar numa frequência de escassez? Não é a crença do cliente. Ele está muito preocupado. Não, meu cliente não veio porque eu recebi um não do meu cliente. Calma. O teu cliente está dizendo não porque o não para o teu cliente não é do cliente, é seu. Então cuide de você, da sua energia, da sua frequência vibracional, para que a partir daí, de cuidar das suas próprias crenças, você percebe que o campo, você vai falar do campo daqui a pouco, né? O campo vai se abrindo. Por que o campo vai se abrindo? De repente a pessoa fala assim, nossa, de repente eu estou fazendo sessão e as pessoas estão fechando comigo. De repente estão aparecendo pessoas que têm dinheiro para poder pagar pelo meu serviço. De repente a minha agenda ficou lotada. Nada acontece de repente, tudo é um processo. E esse processo se dá quando eu crio crenças concernentes ao resultado que eu quero alcançar na minha vida. Se as minhas crenças são contrárias àquilo que eu quero, e muitas vezes não, na maioria maciça das vezes,
a pessoa não tem a mínima consciência de qual é a crença que realmente está limitando. Não tem, ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque as crenças mais significativas e limitantes, elas vêm de 0 a 7 anos, onde estão nossos maiores traumas. Por que nós temos tantos traumas nessa fase da vida? Porque nós não temos referência interna, quer dizer, nós não temos... os nossos filtros não estão ainda formados. E, portanto, nós não temos capacidade de lidar com questões emocionais que aparecem com maturidade. E aí tudo que a gente interpreta se torna meio que totalizante quanto a nós. O pai que teve um comportamento de não aprovar um comportamento meu, eu entendo como se eu não estivesse sendo aprovado enquanto ser humano. Então, eu não sou amado. Falta recurso. Perfeito, Michele. Faltam recursos suficientes para que aquela criança ela dê conta de interpretar aquele comportamento de uma maneira adulta. Então ela interpreta de forma totalizante porque falta recurso para ela. E aí traumatiza, recalca alguma coisa e aquilo permanece depois ao longo da vida da pessoa. Porque ela vai acabar ficando repetindo aquele mesmo padrão. Ele vai sendo reforçado com eventos emocionalmente significativos, vai sendo reforçado, amplificado, amplificado. Se depois chega um profissional e faz um trabalho para poder de crenças mal feito, isso não é só coach não, gente. Tem terapeuta e psicólogo que também faz isso. E a Michele sabe do que eu estou falando, que tem terapeutas e psicólogos que também têm dificuldade para poder lidarem com esses padrões. E se ela faz um trabalho inadequado, ela pode retraumatizar a pessoa e, em vez de melhorar, vai criar mais gestaltes ainda e vai reforçar ainda mais aquele padrão negativo que a pessoa tem. Por isso que tratar com isso é uma arte que deve ser feita com muita maestria, com muita amorosidade, com muito profissionalismo e seriedade. Senão você pode trazer mais problemas ainda para a pessoa do que benefícios. Isso é muito perigoso. A gente tem que estar de olho nisso. Eu vou falar depois, aconteceu isso comigo, a Suzy está falando, aconteceu com ela. Em vez de melhorar, retraumatiza. A pessoa aí piora. Eu gostaria de pegar esse contexto aí de retraumatizar. O que acontece e por que as coisas acontecem dessa maneira? Por que o que eu acredito, a crença que eu acredito, cria a realidade onde eu estou inserida? Então, vou trazer elementos aqui da física quântica. Tá? Bora, vamos lá. Eu gosto disso. Na época de 1900, Max Planck foi o cientista que descobriu, que começou, ele é considerado o pai da física quântica, né? Então, o que ele começou a investigar? Investigar que ele foi percebendo... Outra falou aqui, ó. Outra pessoa. Esse caso aconteceu comigo, mas não tem uma só não. Tem outra pessoa que já falou. Já vou contextualizar por que acontece. Porque a gente não está também só... limitado com as nossas próprias crenças. Existem as crenças coletivas. Então, é assim, a humanidade, por muitos anos, veio com a informação de que a matéria é o que existe e que a gente não interage na matéria. Né, que a matéria é sólida. Por que chama física quântica? Porque descobriram que os nossos pensamentos, tudo quanto é energia, elas vão em pacotes de quantidade, por isso que vem quântico. Né? E aí, como a gente passou por a humanidade acreditando na crença de que tudo é material, e nós perdemos, antes da Inquisição, antes das queimas de arquivos, a humanidade tinha consciência de que ela interagia com esse campo. E que ela interagia de acordo com a forma que ela pensava e o que ela sentia. Porque o pensamento e o sentimento, a emoção, elas estão juntas na informação desse campo. O que é o campo? Existe uma mente inteligente, um campo, que é de onde surge tudo. À medida que eu penso e vou materializar tudo que existe, que a gente olha, né, esse celular que está aí na sua frente, primeiro ele foi pensado para depois ele ser materializado. E tudo na natureza, no universo, funciona dessa maneira. E nós fomos submetidos por muito tempo na crença de que
a gente só existe através da matéria. Então, a gente se desconectou na Inquisição, na queima de arquivos. A humanidade foi desconectada de entender que o seu pensamento e a sua emoção interagem. Então, essa crença maior, se eu não virar essa chavinha também de entender que eu tenho que lidar com a minha emoção, porque o que acontece? É a minha emoção. Se eu perguntar para a pessoa, eu gosto sempre de dar esse exemplo, se eu perguntar para uma pessoa o que você almoçou ontem, ou há 3 dias atrás, a pessoa não se lembra. Mas o que ela estava fazendo no segundo impacto da Torre Gêmea lá, a pessoa lembra, porque o impacto emocional estava ali presente. Uhum. Por isso que tem o trauma. Justamente. Então é isso que interage com o campo. É assim que a gente cria. Então não adianta eu fazer afirmações positivas se lá no meu interior, no meu íntimo, lá atrás, quando criança, teve um impacto emocional e eu dei um significado para aquilo. Porque atrás da crença tem um significado emocional que sustenta aquela crença. E atrás do significado tem a memória. Sim. Que é a pecinha, Magda, que a maioria dos treinadores esquece. Porque eles ficam centrados na crença, esquecem isso que a gente falou agora, que é o significado emocional, que é dado. Que primeiro tem um significado para cristalizar na crença. Carga elevada de energia e emoção tem um evento específico, crenças e tal. É isso, Michele. Exatamente. Carga elevada de energia e emoção tem um evento específico. Essa carga elevada, nem sempre ela é elevada. O significado dado é elevado. Porque a carga se dá pelo significado. Mas atrás do significado e da carga tem outro elemento, a memória. Então a memória que está ali por trás desse processo. Então é muito interessante. Quando eu mudo esses 3 coisinhas aqui, as 3 pecinhas, memória, o significado vai estar entre a crença e a memória, tá? Memória, crença, que é o pensamento negativo, que é a crença negativa. Quando eu mudo esses 3 elementos primeiro, eu vou mudar a sensação física e a emoção. E aí eu mudo a frequência vibracional. Ela muda completamente. E aí, em vez de ser uma pessoa que ela se torna repulsiva, tá? A Magda vai ensinar isso depois. Por que repulsiva? Porque eu não vou trazer para o meu sistema. Eu vou colocar para fora. Eu vou ter que estar numa frequência que não vai estar na mesma frequência do que eu quero. Eu estou na frequência aqui, o outro está nessa frequência aqui, ó. Eu não vou atrair o que está na frequência errada. Não errada, perdão. A frequência diferente da frequência que eu estou vibrando. Não está harmônico, não vai. Como é que eu harmonizo a frequência? Eu harmonizo a frequência, por isso que todo mundo fala de ressignificação, para desconstruir aquele sistema que foi construído lá atrás, que não está de acordo com aquilo que eu quero na vida, eu construir algo mais de acordo. Por isso que é importante ressignificar. Mas como é que eu ressignifico uma crença que está me limitando? Somente mudando a frasezinha que está lá e dizendo, eu sou forte, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou inteligente. Não funciona isso. Pode parar de fazer que não funciona. A sua mente por trás está, é nada. Você mentiroso. Não é nada assim. Larga a mão de ser mentiroso. Larga a mão de ser mentirosa. Compreende? Eu tenho que ir mais a fundo. Eu tenho que trabalhar na emoção que eu tenho com aquilo e também trabalhar no significado que eu dei. Né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado nesse contexto, porque tudo que eu dou, tudo que eu acredito, tudo que eu tenho de julgamento sobre qualquer coisa, o meu julgamento, ele se dá com base das histórias que eu vivi, das emoções que eu tive, de todo o meu percurso. E o que eu Vamos só um exemplo? Vou dar um exemplo assim, para o pessoal entender essa questão do pensamento. Eu quero que vocês pensem no dia de ontem. Quando vocês pensam no dia de ontem, qual é o primeiro evento que vem? O primeiro um evento negativo ou um positivo? No dia de ontem, o evento que mais chamou a atenção de vocês foi um negativo ou um positivo? Só para poder entender. Diz para mim aí, se foi, só não precisa falar o evento não, tá gente? Eu não quero que ninguém se entregue aqui não. Só precisa falar negativo ou positivo. Só isso, tá? Só responde, foi um negativo ou foi um positivo? Para eu entender em que vocês prestaram mais atenção ontem. E aí também você vai prestar mais atenção hoje. Isso significa lá, negativo.
Isso significa que estão prevalecendo as crenças negativas, porque você está fortalecendo mais o negativo quando você presta atenção só no negativo. E aí vai fortalecer também elementos negativos na sua vida. Valeu, Erlândia! Ê, menina fera! Vocês conhecem a Erlândia, não? Não. Conhece não? Ela também já foi aluna. Gente fina demais. Michele, positivo, isso. Toda vez que eu foco em algo positivo, aquilo que eu mais penso, mais eu realizo. Isso é muito importante, tá, gente? O que eu mais penso, mais eu realizo. Eu tenho mais daquilo que eu mais penso na minha vida. Quanto mais eu repito um pensamento, mais eu repito o resultado que está concernente àquele pensamento. Ah, mas eu não penso nessas coisas, Magno. Eu não penso nisso. Você pode não pensar conscientemente. Mas você está se identificando à sua memória. E como você está se identificando? Valeu, Erlândia. Como você está se identificando? Como é que eu sei que eu tenho uma coisa que eu penso sempre? Quando eu tenho uma crença de autoimagem. É a crença de quem eu sou. É essa a pecinha mais preocupante no nível de crenças. Não é a crença... o pessoal fala que eu tenho uma crença de não merecimento. Sim, eu sei, ela é pesada, tá? Eu tenho uma crença de incapacidade. Tá, ela é pesada. Eu tenho uma crença de desamor, ela é pesada. Mas se a crença de não merecimento, de incapacidade e de desamor for no nível de identidade, se acende a luzinha de alerta. E se você acreditar que você é aquilo, acende duas. Porque aí o que ocorre? A tua realidade, a tua percepção, ela vai ser poluída por essa crença, ela vai ser como que algo que coloca na sua frente para você poder engendrar, criar a realidade a partir dela. Se você tirar aquilo diante de você, muda a tua visão completamente, a tua percepção muda. E outra coisa, quando eu tenho uma crença de identidade específica, de que eu sou algo na minha vida, em algum contexto, para algum papel, para tudo, eu vou atrair pessoas que tenham aquela mesma autoimagem. É por isso que eu falei. Se eu digo que eu sou uma pessoa que não atraio... Dinheiro é difícil para mim. Isso é uma crença de identidade. Dinheiro é difícil para mim. Eu não valho nada. Eu não sou bom o suficiente. Isso são crenças de nível de autoimagem, tá? Eu vou atrair coisas concernentes àquilo que eu digo que eu sou. A consciência de quem eu sou determina os resultados que eu tenho na minha vida. Essa consciência de quem eu sou é, de fato, a grande crença que a gente tem que estar prestando atenção nela. Porque a consciência de quem eu sou, individualmente, pode estar também ligada à consciência coletiva da minha cidade, do grupo do qual eu faço parte, da família da qual eu faço parte. Tudo isso está interconectado. Então, o buraco, Magda, é um pouquinho mais embaixo que as pessoas imaginam. Muito. Um pouquinho mais embaixo. E elas acham o seguinte, toda vez que eu proponho, olha só a questão, muito séria. Toda vez que eu proponho uma meta para mim, primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é o tipo de mudança que eu preciso fazer na minha vida para poder chegar ao resultado. Quando eu digo mudança, eu estou dizendo mudança de crença. E quando eu digo mudança de crença, eu estou falando qual é o aprendizado que eu preciso. Ninguém muda a crença sem aprendizado. Sim. Ninguém. Porque o aprendizado vai ajudar a gerar uma nova crença. Sem aprendizado não tem crença nova. Tá? Não existe crença nova. Por isso que os pilares são conhecimento, autoconhecimento e prática. Não tem como. É conhecimento, autoconhecimento e prática. Não tem como. A pessoa só trava na vida por algum aspecto porque ela não gerou aprendizado. Só existe trauma porque não houve aprendizado. Porque aquela criança lá atrás não tem capacidade de gerar um aprendizado com aquilo que está acontecendo. Olha lá, o aprendizado desconstrói o antigo. E a criança não tem condições... Magno. Oi? A pessoa, saiba ou não, porque assim, o tempo inteiro o que a gente pensa está carregado de uma emoção e isso interage o tempo inteiro. E aí, a neurociência já comprova que nós temos por dia 70 mil pensamentos. 90% dos pensamentos que a gente vai ter no dia de hoje são repetidos dos mesmos que a gente teve ontem. Tá? E a grande maioria, a gente está ou no passado, pensando em coisas que aconteceram, ou a gente está pensando no que vai acontecer. Né? Aí então, por que eu preciso estar no presente? Porque se eu estou deixando a minha mente vagar,
ela está interagindo nesse campo, ela está criando a minha realidade. É por isso que eu observo a dificuldade onde eu estou. E eu preciso, é fundamental que eu tenha presença. A maior parte do meu tempo eu tenho que trabalhar para que eu esteja presente. E além de eu estar presente, eu preciso estar observando qual é a emoção que prevalece no meu dia a dia. Onde eu estou? Eu estou o tempo inteiro com o meu coração disparado, porque eu estou com medo lá da frente? Ou eu estou com o meu coração apertado, angustiado lá de trás? Né? Se eu observo qual é a emoção que predomina o dia, é um ótimo puxar do novelo. Nós estamos abrindo aqui a caixa preta das crenças limitantes. Estamos falando da superfície, a gente está indo mais fundo um pouco. E é importante a gente pensar dessa forma, porque senão a gente vai... Há muita gente que costuma dizer que você tem que acreditar que você pode. Tá, cara, mas o que é que eu tenho para acreditar? Como é que eu faço isso? Tá, beleza. Se a pessoa falar assim, putz, eu vivi numa família em que meu pai e a minha mãe não me ensinaram a construir metas. Eu vivi numa família em que ninguém dizia que eu tenho que ter dinheiro é digno. Eu vivi numa família que todo mundo repetia que o trabalho dignifica o homem, que dinheiro não pode ser ganho sem suor, sem luta, e todo mundo está condicionado da minha família a fazer isso. Cara, me diz como é que eu faço isso? Se eu não vou lá, nas memórias que foram construídas, e não desconstruo aquela, não desconstruir, mas ressignificar, e criar novas memórias para fortalecer o padrão novo, cara, eu vou ficar preso. Uma pessoa que nasceu num ambiente pobre intelectualmente, com modelo mental pobre, ela vai ter muito mais esforço, tem que ter muito mais esforço para construir resultados diferentes do que ela já tem, do que uma pessoa que foi construída num ambiente em que todo mundo criava metas, estava todo mundo pensando em resultados, enfim. Ela foi condicionada de uma forma diferente que outra. Esses condicionamentos, eles vão determinar que tipo de resultado a pessoa tem na vida. Não vem essa história de que não importa de onde você veio, os seus condicionamentos, importa são as decisões que você toma, as circunstâncias da sua vida não determinam para onde você vai. Gente, não tem como, gente. Eu não sei quem foi que criou essa frase, mas quem criou essa frase não está pensando em termos de realmente desses condicionamentos e como eles impactam na vida das pessoas. Eles vão impactar. E se a gente não olha para eles, não vai. Eu conheço sem números de... Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso que eu digo, não só eu passei, mas como outras pessoas passaram também. Enquanto profissional, eu só comecei a ter resultados efetivos quando eu comecei a passar pelo processo que eu submeto a outras pessoas hoje. Eu comecei a ter resultado. Resultado efetivo é aquele resultado que não volta atrás, tá? Os resultados que não são efetivos são aqueles que são só no nível de comportamento, de ambiente e de estratégia. Normalmente, por um tempo, tem o efeito e depois eles são paliativos, não são efetivos. Resultados efetivos são aqueles que são duradouros, de fato. Se eu não trabalhasse as minhas travas, a minha vida profissional ela não teria progresso. O mesmo acontece com muitos profissionais hoje, coaches, psicólogos, terapeutas. A Magda sabe disso porque sabe do que eu estou falando, porque ela também já passou por isso na vida. Eu sou meu avatar transformado. Eu sou meu avatar transformado porque eu já vivi isso. Isso é constantemente, é o tempo inteiro, todos os dias. Vou dar um exemplo do quão profundo isso é. Porque a gente tem sempre que estar trabalhando sobre o que é que eu penso sobre isso. Observar o que eu penso sobre isso, porque o que eu penso sobre isso está interagindo e está criando a minha realidade sempre. Eu saiba disso ou não, é melhor que eu compreenda isso para eu trabalhar. Né? E o que isso faz? Olha, quando eu fui entender sobre, vamos lá, porque cria, inclusive, através da nossa mente, a gente cria como o nosso corpo se apresenta. Entendeu? Se a gente está acima do peso ou se a gente está muito magro, tudo é a forma como eu penso. Então, olha, sobre isso de estar trabalhando o tempo inteiro, eu uso óculos. E esse meu óculos é para trabalhar eu enxergar de perto. E aí, quando eu fui perceber a metafísica disso,
eu achava que se é para melhorar o meu óculos, eu enxergar de perto, o que eu não estou querendo ver aqui perto de mim? E não é isso, é ao contrário. Eu estou privilegiando que eu enxergue lá na frente do que aqui. Por que eu ajustei para enxergar lá na frente? Porque eu tenho um padrão, eu vou observando o meu padrão comportamental e a minha mente. Eu estou de manhã já pensando qual é o título que eu vou dar na live, qual é o assunto que eu vou fazer, não sei o quê, e eu estou com a mente lá na frente. Tem um livro que fala é o sabotador, que não lembro qual é o nome do sabotador que eles dão, onde está assim. Mas o fato é que eu fui observando, então, eu vou tratando, observando quais são as crenças que estão me limitando para eu estar sempre trabalhando com elas. E isso não deixa de ser uma limitação, eu estar necessitando de um óculos. Então, eu fui observando que a minha mente está lá na frente. Então, como é que eu faço para trabalhar que a minha mente venha para frente? Reflexo de como estamos no interior, o que carregamos e como lidamos dentro de nós. Sim, e o que está dentro de nós traz, como determina, inclusive é tão profundo isso, né, que eu crio esse jeito. Então, o que eu tenho feito, Magno? Eu trago para a presença o tempo inteiro. Eu estou aqui conversando com você e eu estou mexendo o meu dedo do pé para eu sentir que eu estou aqui. Tem horas que eu presto atenção qual está a temperatura da minha mão aqui, que ela está diferente dessa mão aqui. Por conta dela estar aqui em cima. A única forma de ficar presente é o corpo. Eu vou puxando para eu ficar presente, para que, se eu continuar exercitando isso, daqui a pouco eu saio do óculos. Eu passo a enxergar melhor. De tanto que eu eduquei a minha mente à presença. Compreende? Então, já percebeu que, não sei se vocês... O olho brilha aqui com vocês falando. Claro, Mi, a gente tá junto nessa parada, Mi. A Mi é muito mais jovem que eu, tá? Mas essa menina tem um brilho danado no que ela faz. É espetacular o crescimento que ela teve, o desenvolvimento que ela teve. É fabuloso, porque eu pude acompanhar de perto muita coisa. Então, quando você fala, eu compartilho com isso, tá, Mi? Também os olhos brilham aqui. Eu esqueci o que eu estava falando, que eu fui ver a palavra dela. Você estava falando um negócio que eu tinha encaminhado. Você tinha falado. Volta o que você estava falando. Eu estava falando de que eu estou trazendo para o meu corpo toda vez o momento de presença. E várias vezes no dia, gente. Várias vezes no dia, o tempo inteiro. Então as pessoas falam, não tenho tempo de meditar. Faça uma meditação ativa. Eu estou o tempo inteiro e quando eu vejo, a minha mente já foi. Eu trago de volta e aí eu vou acessando. Quem está aqui pode fazer isso agora. Começa a prestar atenção, as mulheres. É o cheiro que está no lugar. Presta atenção no cabelo batendo dos ombros. Quem de vocês tomou consciência disso até a gente falar? Começa a prestar atenção. Cada detalhe do corpo, da ponta do dedão do pé, a pressão que você está fazendo uma perna sobre a outra, se tiver, a pressão que está fazendo no chão, a temperatura do chão se estiver descalço, a temperatura do chinelo ou do sapato. Presta atenção. Essas coisas vão ficando inconscientes pra gente. A gente vai ficando inconsciente disso. A gente, quando combina live, eu e a Magda, o combinado é assim. É só o título. O resto a gente não faz a mínima ideia. A gente só combina o título. Vamos falar sobre isso. E vai chegar o momento em que a gente vai vir pra live e vai perguntar. Vai olhar um pro outro e vamos falar sobre isso agora. Por quê? Porque vai valer a pena naquele momento, naquele contexto, aquele conteúdo específico. Quando ela falou como as crenças te limitam, eu falei, interessante. E eu estava atendendo, e aí eu vi a tua mensagem, porque eu fui mostrar alguma coisa para o cliente, vi a tua mensagem. Quando eu vi a mensagem, como as crenças limitam, eu olhei a mensagem, esqueci e fui atender. Fui atender. Depois eu fui ver agora, faltando acho que 20 minutos para começar, que eu fui ver efetivamente a mensagem que você tinha escrito. Eu falei, tá bom, vamos falar sobre isso. Agora, o que eu ia falar? A mínima ideia, eu não estou nem aí com isso. Mas falar disso com você, né, Magno? Você sabe muito bem. Não foi essa mínima ideia que sai, não é? Aí vem as perguntas, do povo, a gente vai entrando, vai dançando. E é esse o processo do estado de presença. Eu posso vir aqui com os tópicos, tá lá, os tópicos todos que eu vou falar. Não vai funcionar da mesma forma que falar e é assim, dessa Magno, forma. E o que é importante? A gente vir e conversar
e falar o que a gente faz. Porque se eu pegar o contexto do que me explicaram e colocar aqui, não vai ter verdade. Não chega em vocês aí como verdade. Por isso que eu dei esse exemplo aqui. Neste momento, é um indicador. Quem entende de linguagem do corpo, como eu bebo muito da informação da Cristina Cairo, olha lá a Renata chegando. É disso. Se eu estivesse aqui falando, fica em presença, se alguém perguntasse para mim, quem entende, quem sabe disso, o Leandro Heck é outro cara que também sabe disso, ia perguntar para mim, tá, você está usando óculos aí, qual é o problema nos seus olhos? É presbiopia, que é a vista cansada. Eu ia falar, ela está mentindo porque ela não faz o trabalho de trabalhar em presença, entendeu? Então é assim, é algo que eu estou dedicando a isso. Só que assim, o que acontece quando a gente está fazendo aquilo que a gente está falando? A gente consegue trazer elementos de, olha, o que aconteceu depois disso. Quanto mais eu fico em presença, mais eu consigo, na hora que eu estou atendendo, entrar em conexão com quem eu estou atendendo. E eu consigo perceber o que a gente entra em harmonia de fase, com a energia do momento. Então, vem a pergunta certa, no momento certo, para que o cliente possa perceber onde ele está, porque eu estou em frequência, estou em sintonia com ele. Então, quanto mais no meu dia eu tenho esse elemento de ficar em presença, mais eu vou acessando essa capacidade em mim de me sentir com mais confiança no que eu vou fazer. Que volta naquilo que você estava falando, das pessoas, eu estou num universo, num sistema familiar que não foi, um ambiente que não foi adequado. O ambiente, sem dúvida, impacta em mim. Isso já está comprovado também. Bruce Lipton é um biólogo que foi buscando a percepção disso. Agora, eu posso me potencializar e influenciar positivamente no meu ambiente, não é? Verdade. Isso é extremamente importante a gente se dar conta disso. Eu vou voltar para a crença aqui, que tem uma coisa importante para falar para quem trabalha para ressignificar a crença dos clientes. Tá? Uma crença pode ser ressignificada com linguagem. Você pode colocar em xeque a crença do outro ou o modelo do outro de alguma maneira. Isso se chama a técnica do confronto. Eu indico que você faça? Não, a não ser que você conheça muito a pessoa, que você seja muito bom em fazer isso e que dê suporte para a pessoa. Então, a melhor forma de você fazer esse processo acontecer é justamente, você tem que partir da emoção. A crença e a emoção são duas faces da mesma moeda, tá? Duas faces da mesma moeda. Então, a melhor forma de desconstruir uma crença limitante é fazer o mesmo caminho que ela fez. Qual foi o caminho da construção da crença? Qual o caminho? Não tem um fato, um evento, com forte impacto emocional para aquela pessoa que deu significado para o evento. Isso é reforçado ao longo do tempo, ou o impacto emocional foi muito alto, foi muito gigantesco, e já cravou a crença de uma vez, aquilo ficou cravado na memória e vai sendo repetido e superdimensionado, ou vai sendo, outras experiências reforçam aquele fato e eu vou alimentando aquela conclusão, aquela interpretação que eu fiz. Ao longo do tempo isso vai ficando inconsciente, vão criando-se várias ramificações e outras crenças vão surgindo. Então da crença raiz, ou a crença mãe, ou a crença central, surgem outras crenças intermediárias, que viram regras do dia a dia. Regras do dia a dia. Se eu perguntar para uma pessoa, perguntar para você primeiro, qual é a emoção que você mais evita? Se você encontrar a emoção que você mais evita, depois você pode começar a trabalhar em cima das regras que você cria em cima da crença raiz que está relacionada a essa emoção. Eu estou dando o caminho das pedras, Magda. Olha, caminho das pedras. Então você vai procurar a emoção que você mais evita. Da emoção que você mais evita, você pode tirar as regras que você tem. Estou criando um método agora aqui na hora da aula, que eu nunca criei isso aqui. É a primeira vez que eu faço isso aqui assim. Eu me dei conta agora que é a primeira vez que eu falo. Então, qual é a emoção que eu mais evito? Depois eu vou construir as regras em cima dessa emoção. E as regras em cima dessa emoção vão me dar a dica, não é a crença, vão me dar a dica da crença raiz que está ligada a alguma autoimagem que eu estou sustentando. Então vamos lá.
Defina aí para você, qual é a emoção que você mais evita na sua vida? Ou que você evita de uma maneira mais consistente na sua vida, ok? E estou aqui chutando, tá? Se você não quiser responder aí para mim no chat, não tem problema, porque é uma coisa que talvez seja muito pessoal para você. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você fazer assim. Não precisa abrir isso. Eu até tenho uma coisa de muito sigilo com os meus clientes, Magda, hoje, de não postar depoimento de cliente individual. Principalmente se é um profissional que vem e que ele quer expor as questões dele para serem curadas, ok? Serem tratadas, para que ele seja mais fortalecido, para destravar profissionalmente, ter mais resultados, ter mais transformação nos seus clientes, mais indicações. Eu sou muito sigiloso com esse tipo de coisa hoje, tem uma expressão mais adequada para isso. Discreto. Por quê? Porque essas pessoas querem descrição. Elas precisam da descrição do profissional. Isso é importante, porque elas não querem, de fato não precisa falar disso. É importante ter um profissional que possa ajudar nisso. Isso é extremamente importante. Então vamos lá. A emoção que eu mais evito. Aí a Mayra já colocou aqui, ser criticada. Depois disso ser criticada não é emoção. Ela tem que ver qual é a emoção que você sente quando é criticada. Na verdade, por trás tem outra coisa, é verdade. Por trás tem outra coisa. Uma emoção atrás disso. Tem uma emoção. E normalmente a emoção do ser criticado é a rejeição. Uhum. Eu sou rejeitando, ou posso também ser frustração. Vai depender. Dá um nome para a emoção, para aquilo que você não quer sentir. Aquilo que você evita sentir, ok? A dor da rejeição. Ó. Então, aí a pergunta depois é, Aí tem outra coisa também. Quando eu coloco uma emoção, rejeição. Sabia que é rejeição que está por trás? Sempre tem rejeição por trás. Rejeição. Eu não quero ser rejeitado por quem? Especificamente. É a primeira coisa que você pensa mesmo. Não quero ser rejeitado por quem especificamente? E aí vão ter as pessoas importantes pelas quais você não quer ser rejeitado por elas, tá? Isso é importante. Depois vem a perguntinha. Se eu for rejeitado, se eu for criticada, então completa a frase, tá? Se eu for rejeitado, então, ô Iris, se eu for rejeitado, então, o que pode acontecer? Isso que vai acontecer depois é essa frase junta se eu, X, então Y. Isso é uma regra que você criou. Essa regra é uma crença, tá? E é uma crença que provoca um processo de autossabotagem, ok? Total, completo. Eu, por exemplo, já vi gente fazendo teste de autossabotagem. Aquele teste é uma furada. É uma bobagem aquilo. A pessoa saber qual é o padrão de autossabotagem dela, para que vai saber essa bobagem? Para que vai saber isso? Aí a pessoa fica dentro de uma caixa que colocam ela, vira uma identidade, a pessoa não se dá conta, tem muita gente que vende isso como teste e ainda fica falando, meu sabotador é tal. Isso é frescura, gente. Isso é bobagem. A sabotagem você não está criando no racional. A sabotagem não está no racional. Trouxe para a consciência. Não, nunca teve. Nunca esteve. Quando eu trago a sabotagem para o racional, eu estou querendo que o ego, eu estou levando tudo para o nível do ego. A sabotagem é um processo inconsciente, eu preciso entender o processo dela. Entender o processo da sabotagem não é teste que faz isso. O teste pode ver variáveis. Isso, se você fizer um teste de perfil, numa semana, noutra fizer outro, dependendo do seu estado emocional, muda completamente. Olha lá, a Mayra disse, se eu for rejeitado, então eu vou ficar sozinho. Olha só o peso que é isso para ela. Então, essa é a lógica dela, a lógica emocional dela. Você vai falar, tem lógica alguma isso? Não, não tem lógica, mas é a lógica dela. Se eu for rejeitar, então, ela não vai evitar a crítica, porque a crítica vai fazer ela sentir rejeição, e se ela for rejeitada, ela vai ficar sozinha. E se for rejeitada para o cliente, for criticada para o cliente, vem logo a emoção de vou ficar sozinho. Ninguém vai comprar meu serviço. Ela pode, então, criar novas ramificações disso. É aí que está o grande problema, Magda, da crença. De saber trabalhar de forma adequada as nossas, enquanto profissionais, e as dos nossos clientes também. Sônia, bem-vinda. Bem-vinda. Porque se não há essa percepção por parte da pessoa, ela vai acabar chutando o balde. Tá? Por que vai chutar o balde? Ela vai achar que está resolvendo o problema do outro, de forma efetiva, gerando de fato transformação, para que a pessoa tenha a mudança que ela precisa. Então, tem muito mais coisa envolvida aqui.
muito mais coisa. Então, para que a pessoa faça a mudança que ela necessita para o resultado dela acontecer, não basta só ter um bom plano de ação, não basta só especificar a meta, usar um modelinho que normalmente se usa em coaching, que é o modelo GROW. Usar o GROW vai dar certo? Vai. Mas se a pessoa tiver algo significativo, vai ser no empurrômetro. E muitas vezes, muitos coaches fazem isso, vão no empurrômetro, vão empurrando o outro, empurrando, empurrando, empurrando. Tem que criar autonomia e responsabilidade no cliente. Se ele não tiver autonomia durante o processo e pós-processo, simplesmente não ficou. Quer assistir do início? Assiste, minha filha. Assiste, porque hoje eu estou abrindo a caixa preta, hoje eu estou impossível. E a gente precisa ir trabalhando nos registros de memória, né? No Humanoterapeuta, quem fez curso com a Andresa Molina, ela vai falando dos registros de memória, que são os significados que eu dei e que foram se sobrepondo com os eventos. Então é ali que eu tenho que ir trabalhando nessas emoções. Segredinho para ressignificação, então, para virar a chave. Se não mudar a imagem que eu tenho na cabeça daquela memória que está lá, a imagem, se não mudar o pensamento, se não mudar a sensação física, se não mudar o sentimento, a emoção, a linguagem, a fisiologia, não houve ressignificação. Não foi na causa. Não foi na causa. É simples assim. Agora, como eu vou na causa? Bem, aí você faz o seguinte, você compra o meu curso quando eu lançar para poder aprender. Eu também acho isso, que nós somos uma dupla muito legal. Perfeito, é completa, a gente nem sabia desse trem. Você entendeu? É importante. Para eu explicar isso detalhadamente, como fazer isso, aí a pessoa tem que entrar no meu curso. Aqui a gente faz limitado, porque eu estou falando de coisas aqui que vocês precisam prestar atenção dentro de um processo. A Uerlândia trabalha com emagrecimento. E ela sabe quanto pega no emagrecimento essas questões de memória, questões emocionais, de identidade, tudo isso. Ela também já foi aluna do curso, ela sabe o que eu estou falando. Então, essas questões... talvez tem coisa aqui que eu estou falando que eu nunca falei até no curso, sabia? Muito... Nem no curso eu falei. Então... Isso é coisa nova que eu vou trazer para o novo curso. Então, e é legal quando a gente vai... porque o trabalhar no campo sutil, no campo da energia, de como isso interage e faz, porque eu queria entender como é que cria essa minha realidade. Por que o que eu penso traz a minha realidade? Por que a crença que está em mim faz com que crie o que está na minha frente? Então, porque ela é uma verdade. Para mim, ela é uma verdade. Se ela é uma verdade, a minha vida passa a funcionar de acordo com aquela verdade. Sim. E aí eu fui buscar entender na física quântica como é que isso funciona. Por isso que assim, que são verdades universais, que é a maneira como o universo funciona e que isso foi desconectado de nós. Nós perdemos e isso está voltando agora. Porque está voltando porque um monte de pessoas estão... já mais de 7% da população já tomou conhecimento disso. Então a gente começa a falar disso, as pessoas captam mais rapidamente a compreensão de como isso acontece. Que bom. Que bom. Se a gente for... tudo é informação, né? Tudo é informação. E se eu recebo a informação errada e cristalizo a informação errada como uma verdade, ela vai produzir minha realidade. É simples assim, tá? Simples. Então, esses processos profundos que a gente vivencia, a gente tem que olhar para eles com coragem, tá? Com coragem de se ver, de se enxergar, de perceber todas as nuances que fazem parte da nossa vida e se permitir ressuscitar, ressurgir, renovar-se, viver a vida nova. Vale muito a pena, um conhecimento valioso. Sair das nossas certezas, né, Magno? Exato. Sair das nossas certezas, porque as nossas certezas são os nossos julgamentos sobre. Então, a consciência... Toda pessoa que tem certeza é preconceituoso. Porque quando eu tenho certeza de algo, eu me fecho para os outros posicionamentos, para outros pontos de vista. Então, quanto mais pontos de vista eu tenho, maior flexibilidade mental. O elemento mais flexível, isso é um pressuposto da PNL, tá? O elemento mais flexível do sistema domina o sistema. Toda pessoa rígida demais, ela é isso ou aquilo, então ela é rígida demais, ela normalmente é mais fraca. Ela quebra fácil. Todo elemento flexível
Flexível não é a capacidade da pessoa que se vende pelos seus valores. Flexível é a capacidade de adaptação, tá? Toda pessoa tem maior capacidade de se adaptação, maior flexibilidade, portanto, ela tem maior capacidade de adaptar e, portanto, ela domina o sistema. Podem perceber, todos os grandes líderes são flexíveis. Ela sai da caixinha com mais, né, encontra possibilidades, oportunidades. É limitada, né? Também. Como ela falou que ela é mais limitada. De fato, a pessoa fica ultra mais limitada. Magda, a gente tem mais 9 minutos, eu quero saber o seguinte. Se eu tenho uma crença do tipo, eu não valho nada, como é que isso impacta no meu campo? Campo energético. Como é que é? Bom, você vai conseguir perceber que quando você tem essa crença, tem uma voz que fala com você. Né? Em alguns momentos, em algumas situações, você vai perceber que você diz isso para você. E isso te encolhe. Você vai conseguir sentir no seu corpo que isso te encolhe. Então, o teu magnetismo diminui. O que é o magnetismo? O poder de atrair o que você quer. Porque a gente está atraindo, a gente está entrando em ressonância, em sintonia, com tudo, o tempo inteiro. Mas se eu tenho essa crença de que eu não valho nada, e isso são questões que estão lá nos registros de memória, muito lá de criancinha, né? Naturalmente, eu reduzo o meu campo áurico, o meu campo energético e condenso, isso com vibrações mais baixas de vergonha, de culpa, de mágoa, que no campo de consciência, né, do David Hawkins, a tabela de consciência das emoções, ela está vibrando numa vibração muito baixa. E aí a tendência de que tudo que eu não quero aconteça é meio que 2 e 2 são 4. É óbvio. Fica óbvio. Aí o que eu quero fazer? Por que eu tenho o dedo podre para homem? Procura nos seus registros de padrões que você traz desde a sua infância. Mas eu tento encontrar pessoas boas, eu acho que uma pessoa é boa, logo depois ela se manifesta tudo que os outros foram, porque você simplesmente fez isso. Deixou um relacionamento, disse, eu nunca mais vou me relacionar com pessoa tal. Só que você não mudou o padrão. A frequência continua a mesma. É por isso, Magno, que no nosso atendimento, quando a gente coloca a pessoa naquele padrão de vibração, naquela emoção, e faz a pergunta no momento certo, vem a imagem de lá, de criança. Vem. Né? Vem a Sempre imagem vem. E chega porque a imagem na barriga da mãe, como foi no meu caso contigo. Vem sempre. Aí tem uma coisa legal, porque tudo que está no inconsciente está marcado no corpo, fica no corpo de alguma maneira. Então, quando eu encontro uma emoção, que está cravada no corpo, tem uma sensação física, tá? A sensação física faz ficar fácil encontrar a memória que está lá por trás. É assim, daqui para ali. Então, o pessoal me pergunta às vezes, como é que você faz a pessoa voltar para o útero? Eu falo, não faço ninguém voltar. Ele só resgata a memória. Ele resgata a memória que eu preciso para aquilo. A memória vem, você ressignifica a memória, e a ressignificação ela acontece quando a imagem da memória na cabeça da pessoa muda. Então ela vê uma coisa, eu já teve um caso muito interessante, de uma menina que fez uma sessão dessa, depois eu tive que rir da cara dela, ela ria dela mesma. Ela falou assim, eu estou no lugar e eu estou no meio do lixo. Eu estou no meio do lixo. Olha só a cena dela, era ela no meio do lixo. Quando ela fez aquela cena, aquilo era muito ruim. Como assim eu no meio do lixo? É muito ruim essa cena. E a sua mãe está onde? A minha mãe está muito longe. Está longe de mim. Eu, tá bom. Fizemos o processo todo. Aí ela voltou, a gente adicionou os recursos emocionais que ela precisava, diferentes do que ela tinha, porque ela não tinha recursos emocionais na época. A gente adicionou o recurso emocional. Quando ela foi, agora eu quero que você olhe para a cena de novo e veja qual é a cena. Ela, o lixo sumiu. Sumiu o lixo? O que mais que sumiu? Minha mãe está aqui do lado. Ela não está. Como ressignificar memórias? É fácil, menino. É mais fácil do mundo. Primeiro a gente tem que ter uma demanda. A primeira coisa tem que ter uma demanda específica, alguma coisa que está acontecendo com a vida da pessoa. E dá para ressignificar. Isso é um processo que dá para fazer, a pessoa precisa querer também.
Primeira coisa importante para ressignificar a memória é a pessoa querer. Depois ela contratar um profissional, como eu e a Magda que fazemos isso, o outro, e então se submeter a um processo no qual a gente vai fazendo, vai identificando as memórias que são adequadas ao processo que está em curso sempre. Mas voltando lá ao que eu estava falando, porque está quase finalizando aqui. Aí ela, quando voltou, ela, estranho, a minha mãe não está longe mais, ela está perto. Mas eu também não estou no meio do lixo, eu estou num lugar limpinho agora. Isso significou a mudança. Mudou o processo. Mudou ela. E o que você está sentindo agora? Ah, não estou sentindo mais aquilo. E aquilo que você tinha afirmado, aquela afirmação que você fez anteriormente, ela ainda faz sentido? Ela não faz sentido nenhum. E qual é a afirmação mais positiva agora, é mais adequada para você? A mais adequada é essa. Aí a gente faz um compound. Compound é quando você vai driblando o fator crítico para poder entrar... E estou dando muita dica hoje. Hein? Driblando o fator crítico para jogar no inconsciente da pessoa aqueles elementos relacionados àquela nova crença. E a gente faz o seguinte, não tem a Antônia faz. Então, não tem aquilo que acontece quando a gente cria uma crença, que a gente cria e outras experiências reforçam a crença? Então, o que a gente faz? O passo principal é, ressignificou a crença lá atrás, quando a pessoa volta, é importante fazer a pessoa voltar, trazendo, reexperimentando os acontecimentos da vida para quê? Para usar a mesma engenharia que foi usada na construção da crença negativa. Aí você usa a mesma engenharia e vai reforçando, até a pessoa chegar num pico emocional. Depois que ela chega num pico emocional, o que você faz? Você cria uma imagem poderosa daquela crença surtindo efeito positivo na vida dela. Crava mais um processo emocional. E aí depois amplifica esse processo ainda mais e depois você traz a pessoa para o presente. A primeira pergunta que eu faço, qual foi teu aprendizado? Por que eu faço essa pergunta? Porque se não houve o processo todo e não houve aprendizado, não houve ressignificação. Então são detalhes. Eu estou falando aqui de forma teórica, tá, gente? E se a gente não pergunta qual foi o aprendizado, a pessoa não apreende. Ela não dá conta dele. Ela precisa aprender o que ela acabou de viver. Fala, Uirá, tudo bom? Então é importante todo esse processo ir acontecendo. Quando esse processo vai acontecendo, você percebe o que foi. E aí a pessoa ela consegue se posicionar diferente na vida. Como é que isso aparece? Naturalmente isso vai aparecer. A pessoa vai fazer escolhas diferentes, ela vai começar a agir diferente, vai se sentir diferente diante de certas situações e ela vai comprovando isso ao longo do tempo. Fascinante essa live de hoje. E eu trabalho muito em ir diretamente com as minhas ferramentas já na emoção, que faz também. Faz, é o start rápido. Existem maneiras, a gente vai ver no contexto na hora que a pessoa está aqui na nossa frente, de como a gente vai Existem várias maneiras de a gente fazer o processo acontecer, entendeu? O que é preciso fazer sempre, o profissional, para ele conseguir, aí vai uma coisa bem, que não é uma crença, tem uma regra, o profissional, para ele conseguir lidar com as crenças dos seus clientes, ele tem que lidar com a dele. Todos nós, o tempo inteiro, precisamos lidar com as nossas crenças. A gente trabalha com o outro ou não, porque a gente trabalha em casa. Né? Nas relações em casa. Se eu não ressignificar, eu não estabeleço melhores relacionamentos na minha casa, no meu lar. Então, é um trabalho de todo ser humano, ressignificação de crença. É um trabalho de tous les jours, todos os dias. Todos os dias. Está se percebendo todos os dias. Porque... enquanto profissional, o profissional verdadeiro, ele se mostra justamente nisso, quando ele se preocupa com o processo de evolução dele, quando ele coloca foco no processo de evolução dele também. Isso impacta em tudo na vida. Isso é fascinante, maravilhoso, espetacular. A gente está finalizando, olha. Magno, gratidão. Quem chegou agora no finalzinho... Live... Assiste lá, vai estar no IGTV do Magno, né, Magno? Vai estar no meu IGTV. O título da live vai ser Abrindo a Caixa Preta das Crenças Limitantes. Joia. Vai ficar melhor assim, né? Porque nós abrimos a caixa preta hoje, essa live aqui vai ficar memorável. Eu vou levar 28 segundos para a gente terminar. Gratidão, ótimo feriado para todos. Até sábado. E você, se quiser indicar essa live para outras pessoas, indica, tá bom? Vai estar no meu IGTV agora. Mais ou menos 2 minutinhos ela está lá. Gratidão, Magda. E pessoal. Gratidão, Magda. Gratidão, pessoal. Tchau, gratidão. Muito bom.
Bye, bye.